a gente precisa entender também que ser excelente, isso a gente sempre fala aqui, é uma forma de adorar a Deus também. Exatamente. Porque não adianta nada, cara. Você tem grandes equipamentos, você consegue resultados maravilhosos, com imagens, com vídeos, Óbvio. design, mas você fez aquilo de qualquer forma e só ficou bom por algo que você tem, material. Isso não é uma adoração. Deus com certeza tá mais feliz com aquele cara do Moto G10 que fez um videozinho ali no CapCut, em trancos e barrancos, mas buscando o melhor que ele conseguiu. Então, se você tem um equipamento caro, isso não significa nada. Quer trazer uma passagem da Bíblia falando, né? Da viúva pobre que entregou uma moeda. E os outros entregando um monte de coisa. Ela foi mais excelente entregando pouco do que os outros entregando muito. Isso é demais. Isso aí, cara, isso é excelência. É quando você entrega o seu coração junto daquilo que você está fazendo, é excelência. Boa. Então, até linkando com isso daí que a gente tá falando. O que vale mais? Um cara que tem talento ou um cara que ele talvez não tenha tanto talento, ele só tem uma predisposição para fazer aquilo, mas ele tem vontade em aprender, em ser excelente. Os dois é muito bom, mas em primeiro lugar vem a disposição. Vem alguém que quer aprender, vem alguém que quer fazer. Por quê? Porque técnica a gente ensina a qualquer pessoa. Técnica você pode aprender durante o tempo, né? A questão é quanto tempo você tem para ensinar as pessoas, mas a gente está falando aqui o que é melhor. O melhor é a disposição. Por quê? Porque muitas vezes, ou muitos dos cenários, a igreja não tem os equipamentos necessários. Então, a gente está falando que é melhor ter alguém que é mais disponível em pensar, entender, se colocar à disposição do que simplesmente em fazer. A gente precisa entender isso. É mais importante entender e pensar do que só fazer. Se você só ficar fazendo na sua igreja, você não vai conseguir pensar no que as pessoas querem ou precisam ver, ok? Então a gente precisa pensar nisso. E até uma discussão que ela está muito em alta na nossa equipe hoje, que é em que momento a gente precisa virar a chave de começar a trazer para a nossa equipe pessoas que só têm vontade de aprender, por exemplo, dá um exemplo, Luquinhas. Luquinhas chegaria hoje, ele não sabe nada, mas ele tem muita vontade de aprender sobre design. Sim. Ou a gente trazer um André Cato que já é estudado, que já é formado, sabe tudo sobre design. Porque também, de certa forma, a gente falou sobre a excelência, mas agora a gente falando sobre entregar coisas boas. Se a gente só traz as pessoas que querem aprender, mas não sabem de nada, a gente gasta tempo ensinando elas a fazerem as coisas. Mas se a gente traz aquele cara que já tem um talento, que já vem de fora, trazendo alguma coisa positiva para o ministério, isso é muito bom e é um baita de um adianto. Muito. Mas em que momento que o ministério tem que virar essa chave de começar a trazer, elevar a régua, tá ligado? Que é aquilo que a gente fala. Só vai entrar agora pessoas que sabem e pessoas que vão melhorar o nosso nível, não mais pessoas que a gente vai ter que voltar lá, ensinar do zero e fazer todo o processo de novo. Isso não é uma fórmula, né? Mas eu acho que existem realmente momentos que você precisa entender e saber como gerir a sua equipe. Isso é desafiador para todo líder, né? Por exemplo, eu acho que vai mudar de igreja para igreja. Mas, por exemplo, você está começando a sua equipe, talvez é mais importante você trazer pessoas que têm disponibilidade para gerar, aí sim, uma estrutura primeiro. Por quê? Porque daí você já vai conseguir fazer as entregas que você precisa fazer, pensar nas coisas que você precisa pensar, porque quando essa pessoa que sabe fazer chegar, ela já entra em algo que vai estar mais estruturado, porque normalmente, o que acontece, pessoas que são muito boas naquilo que fazem, já estão em lugares mais estruturados. Então elas têm dificuldade de entrar em lugares que estão totalmente desorganizados. Sim. Né? Então, isso é muito bom. Isso serve para todo e qualquer tipo de pessoa, tá? A gente prefere muitas vezes estar num lugar onde as pessoas sabem onde estão indo. Então, é legal que você consolide primeiro a equipe, monte primeiro uma estrutura, depois montou uma equipe ali, 2, 3 pessoas, não estou falando de 20, estou falando de 2, 3 pessoas que vão sentar, que vão pensar, que vão escrever, que vão meditar, que vão orar. A partir desse momento, aí sim, estabelecer estruturas
e projetos, até cursos, coisas que você vai agregar à sua equipe, que aí sim podem chegar às outras pessoas que sabem ou que não sabem. As que sabem vão ser colocadas em um lugar, às vezes para ensinar as outras, e as que não sabem vão ser colocadas num lugar onde ainda não sabem para poder aprender e começar a servir depois. Né? Não, e isso que você falou é muita verdade, mano. Uma pessoa que ela já é muito boa naquilo que ela faz, ela não vai querer entrar num lugar bagunçado. Vai muito difícil. Um fotógrafo, por exemplo, que ele é muito bom, ele não vai querer entrar numa equipe que não sabe, a galera não sabe fotografar. nada de fotografia, não sabe pra que serve, qual o intuito daquilo. Tipo, mano, eu não vou entrar nisso daí, cara. Porque de certa forma vai reduzir o nível que o cara tem, né? Então, Exatamente. realmente, o cara que é bom, ele quer entrar em lugares que as coisas já estão fluindo. Então, essa é a importância de criar uma equipe, organizar toda ela para começar então ver essas pessoas. Para receber essas pessoas, tanto as que não sabem, então ter uma estrutura para ensinar, e as outras que já sabem ter uma estrutura para recebê-las, porque é diferente você receber quem sabe ou quem não sabe tecnicamente alguma coisa. Até porque essa equipe ela precisa de fato estar capacitada para ensinar aquele cara que chega, porque ele vem com uma ideia totalmente diferente. Isso. Por exemplo, um fotógrafo que cobre eventos, aí ele vai cobrir um evento da igreja, é outra história. Outra história. Culturalmente e tecnicamente é diferente. Outra história. Né? Então, por mais que o cara saiba, ele ainda assim vai precisar aprender coisas novas. Precisar aprender. Então a equipe precisa estar de fato alinhada para ensinar esse cara. Alinhada, unida, com o mesmo propósito, porque é isso, você vai entrar e vai entrar numa guia, né? Numa régua ali que vai posicionar você. E cara, como que a gente pode também lidar com uma outra parada que surgiu agora na minha mente? Uhum. Por exemplo, a gente tem uma equipe, não tô falando da nossa equipe, é uma equipe metafórica. A gente tem uma equipe de fotógrafos que fazem coisas muito básicas ou que fazem coisas pelo celular. Tá bom. Aí entra para equipe um novo membro. Legal. Mas esse cara é um fotógrafo de anos de fotografia, um cara Legal. muito bom, muito Legal. talentoso. Ao mesmo tempo que vai melhorar muito o ministério, certo? Fotos melhores vão começar a acontecer. Pode ter um outro lado que é aquela galera se sentir muito inferior àquele cara, Legal. que já é muito bom, e começar a se comparar com aquele cara e falar assim, pô, tudo que eu faço é muito ruim, eu não quero mais fazer, somente fulano vai fazer porque ele é muito bom. Eu acho que no contexto da igreja, por isso que a organização ela é muito importante, para que exatamente quando alguém que é muito bom chegar, não se sinta acima dos outros e os outros não se sintam menosprezados por aquela habilidade. Por quê? Porque no reino de Deus a gente tem que dar o contexto para as pessoas que são boas, que não é a habilidade que é o mais importante. O mais importante é a multiplicação dos talentos, né? Então, quando você tem uma estrutura já estabelecida ali, que tem pessoas que são medianas, vou colocar dessa forma, que já estão aprendendo ali, que já sabem algumas coisas, mas não são profissionais, Sim. vou colocar assim, e o outro chega. É importante você ter uma estrutura para receber pessoas, para que ela seja treinada culturalmente, para que ela seja treinada espiritualmente, entenda fatores, como a gente estava falando, que são totalmente diferentes que ele vai trazer desse contexto dele. Então, por exemplo, na nossa equipe, a gente tem uma estrutura que o cara, mesmo que ele saiba, ele entra como alguém que é auxiliar. Primeiro, se ele já sabe fazer tecnicamente, agora ele vai aprender espiritualmente como fazer. Sim. E se ele não sabe tecnicamente, ele vai aprender tecnicamente como fazer. Então a gente acaba equiparando as duas pessoas. Por quê? Porque quem já está espiritualmente, às vezes já está um passo a mais na frente. E isso é tão importante quanto. E quem chegou que sabe tecnicamente, vai se equiparar a isso, né? E o auxiliar que o André está falando aqui é aquele cara que, por exemplo, vai acompanhar de fato a pessoa que já é fixa ali naquele ministério, né? Chega um fotógrafo, independente se ele já sabe ou não sabe, ele vai começar a acompanhar um fotógrafo que já está no ministério há um tempo para aprender ângulos, aprender onde ele pode ficar, onde ele não pode ficar, qual é o momento exato de fotografar o apóstolo, por exemplo, ou qualquer outra pessoa, porque às vezes a gente chega meio afobado, né? Querendo fazer de tudo, mas já tem algo rolando ali. Então, o auxiliar, de fato, no nosso ministério é esse cara. E aí depois, no segundo momento, que espiritualmente ele já foi direcionado, que ele já foi treinado, aí sim ele vai começar a trazer
coisas para essa equipe, dar ideias, ensinar, fazer, que foi mais ou menos como foi com você, né? Sim, sim. Eu ia até falar disso. Às vezes o líder ele tem que estar muito esperto ali para perceber se aquele cara que está chegando, a gente está falando do cara que já conhece, É, já sabe fazer a coisa. Se aquele cara que está chegando ele tem uma predisposição para ensinar aquela equipe que tem potencial para melhorar. exatamente. E aí coisas maravilhosas podem acontecer, que nem no nosso caso foi isso. Quando eu cheguei no Ministério de Comunicação da El Shaddai, não tinha fotógrafos profissionais ainda, eu era o primeiro. E graças a Deus o Senhor tinha colocado no meu coração o desejo de ensinar pessoas, tinha colocado no seu coração que isso ia acontecer um dia. E aí eu comecei, junto com o André, a ensinar essas pessoas sobre fotografia. E hoje a gente tem uma equipe de fotografia muito boa, graças a Deus. As coisas bem padronizadas e tal. Então é isso. Você como líder precisa entender se o cara que chegou, ele tem uma predisposição para ensinar aquelas pessoas que já estão, porque coisas maravilhosas vão começar a acontecer. Exatamente. E discernimento, né? Para tanto que as pessoas entendam o lugar delas, né? Tem pessoas espiritualmente na frente, tecnicamente na frente, e igualar esses dois Igualar, lugares. é isso. Trazer todo mundo para o mesmo contexto.